O céu noturno sobre Donetsk, antiga região ucraniana, sob ocupação russa, foi rasgado por aço, fumo e fogo em 18 de julho de 2025. O sinal do sistema de radar russo parou de funcionar abruptamente. Em seguida, 72 mísseis surgiram do solo, atingindo seus alvos com precisão. Em menos de 7 minutos, fortalezas inteiras foram reduzidas a cinzas, depósitos de munições desapareceram em bolas de fogo e depósitos de combustível detonaram como vulcões. Bombas JDAM caíram como chuva de aviões F-15 acima. Tudo o que a Rússia tinha foi bloqueado por 200 drones abaixo. E atrás de uma parede de fogo e poeira, 50 tanques avançaram abaixo. No entanto, os satélites apenas captaram essa informação. O que realmente aconteceu em Zelenaya Dolina. Como é que um posto de comando russo de alto nível entrou em colapso sem qualquer chance de oposição? Em menos de uma hora, como é que mais de 1000 soldados russos desapareceram? Foi a tecnologia, segundo alguns. Alguns afirmam que foi premeditado. Não há dúvida de que aquela noite trouxe uma transformação. E vamos revelá-la a vocês. Zelenaya Dolina, um posto avançado russo, fortemente defendido em Donetsk, foi alvo de um ataque direcionado pela Ucrânia às 4 da manhã. Para bloquear o radar inimigo, engenheiros ucranianos modificaram 200 drones fabricados no Zeuaruia para lançar a operação. Os sistemas de defesa aérea russos S-300, Tor M2 e Pantsir S-1 ficaram totalmente cegos em 90 segundos. Lançadores móveis a 40 km de distância dispararam 72 mísseis guiados com o radar desligado. Locais-chave da defesa aérea foram atingidos por esses mísseis, que incluíam o GMLRS do Zeuasi e os foguetes Vilka da Ucrânia. Em menos de 5 minutos, 17 plataformas de lançamento russas foram destruídas. 15 caças F-15 seguiram voando em formação fechada. Equipados com bombas de precisão JDAM e mísseis anti-radar HARM, atingiram centros de comando, bunkers de munições e depósitos de combustível. Um impacto num depósito de munições provocou uma explosão que iluminou o céu e enviou ondas de choque a quilômetros de distância. Nos primeiros 12 minutos, mais de 30 edifícios importantes foram destruídos de acordo com fontes da defesa ucraniana. A estrutura que coordenava os ataques em toda a Ucrânia Oriental, o centro de comando russo em Zelenaya Dolina, foi destruída. As defesas aéreas ficaram fora de serviço, as comunicações foram cortadas e os suprimentos de munições e gasolina se esgotaram. Não se tratou de um ataque frenético no campo de batalha. Foi um ataque metódico, concebido para destruir todas as defesas antes da chegada das tropas terrestres. E foi bem sucedido. A linha da frente russa já tinha caído quando os primeiros tanques ucranianos avançaram. Com tecnologia americana, orientação por satélite em tempo real e uma coordenação rigorosa entre todas as unidades, a Ucrânia não se limitou a atacar com força, atacou de forma inteligente. A mensagem era clara. Zelenaya Dolina estava a regressar à Ucrânia, mas nos seus próprios termos. O que se seguiu foi um ataque bem planeado, e em várias frentes, em vez de apenas um assalto terrestre. Mas será que os tanques conseguiam realmente avançar num campo de batalha em chamas? Os ataques aéreos deixaram o céu sobre Zelenaya Dolina em chamas às 4h15 da manhã. No entanto, a segunda fase da Ucrânia já tinha começado. 50 veículos blindados, incluindo 20 tanques Leopard 2 e 30 veículos de combate de infantaria Bradley, avançaram numa postura de ataque em 3 frentes, enquanto as posições russas eram violadas e as linhas de comunicação estavam em desordem. Drones pairando no ar forneciam proteção para cada unidade blindada enquanto ela se deslocava. Esses drones examinavam cada centímetro da paisagem enquanto usavam terminais Starlink de nível militar do Zeparei para se conectar em tempo real aos centros de comando do campo de batalha. As tripulações dos tanques e as equipas de ataque dos drones
recebiam coordenadas instantâneas de seus sensores de calor que identificavam a atividade inimiga em trincheiras linhas de árvores e abrigos. O objetivo inicial: proteger a estrada principal que leva ao portão sul da base russa. Os tanques Leopard dispararam os primeiros tiros às 4h19. As fortificações russas, que haviam sido abandonadas, foram destruídas por projéteis de 120 milímetros. Explosões lançaram aço, estilhaços e concreto no início da manhã. Os blindados ucranianos romperam a parede externa em questão de minutos. Grupos reduzidos de 5.000 soldados de infantaria ucranianos avançaram logo atrás. Não eram soldados de infantaria armados com espingardas. Cada um estava equipado com carabinas M4A1, comunicações digitais e óptica sofisticada. Drones e lançadores de dardos eram carregados por certas unidades em mochilas modulares. Houve pouca resistência e esta foi aleatória. No setor oriental, as tropas russas isoladas do Comando Central tentaram reagrupar-se em torno de um posto de gasolina. No entanto, a Ucrânia coordenou-se de forma brutal. Depois de um enxame de drones localizar o grupo, a artilharia, além da linha, destruiu o local com projéteis altamente explosivos em 6 minutos. Antes de dispararem um único tiro, foi confirmado que mais de 60 soldados russos tinham sido neutralizados. Os soldados ucranianos assumiram o controle total dos quartéis orientais às 4h32. Lá descobriram depósitos de combustível, munições e equipamentos de rádio criptografados. À medida que as unidades da linha de frente avançavam para norte em direção ao bunker de comando, os engenheiros marcaram prontamente o estoque para a extração. 2 veículos blindados russos tentaram um contra-ataque no setor ocidental. A segunda rua foi o único lugar onde chegaram. Modificado para perfurar blindagens, um único drone suicida, Ram-2, mergulhou de 600 pés e explodiu bem em cima do veículo da frente. Um míssil de cruzeiro, Bradley, disparado com precisão perfeita, incapacitou o segundo. A base foi esvaziada sala por sala em menos de meia hora. UAVs transmitiram imagens ao vivo enquanto voavam dentro dos hangares. Esquadrões de infantaria varreram bunkers e túneis. Edifícios que antes estavam pintados com emblemas russos começaram a exibir bandeiras ucranianas. Outrora considerada uma representação do poder russo em Donetsk, Zelenaya, Dolina, era agora uma ruína destruída que havia sido retomada por meio de organização, disciplina e enorme poder de fogo. O ataque aconteceu exatamente como planejado. O ataque do exército ucraniano foi testemunhado, mas o que aconteceu quando a Rússia tentou uma contraofensiva, veremos. Às 4h40, as linhas de defesa russas estavam em caos total. O que havia começado como um contra-ataque bem planejado no dia anterior, agora se transformara num campo de batalha, cheio de fumaça, pânico e silêncio. Isoladas de seus superiores, as forças russas não conseguiam receber ordens. A Ucrânia havia usado armas de guerra eletrônica baseadas em drones para interferir nos rádios táticos russos. Na primeira hora, postos de comando móveis foram destruídos. No terreno, a maioria dos soldados não fazia ideia de onde estavam os seus companheiros. No setor noroeste, um pelotão de fuzileiros motorizados russos tentou reorganizar-se perto de um armazém. No entanto, os drones ucranianos já tinham indicado a sua localização quando se reuniram. Um ataque preciso do HIMARS atingiu o local às 4h46. O armazém pegou fogo e desabou. Em um instante, 23 soldados russos morreram. Os outros se dispersaram pelas florestas vizinhas, sem qualquer abrigo, assistência ou meios de comunicação. O pânico se instalou rapidamente. As forças ucranianas capturaram um sargento russo vivo perto do túnel de comando. Ele reconheceu durante o interrogatório que durante os primeiros 10 minutos do ataque, eles perderam as comunicações por satélite. Os pedidos de apoio aéreo foram bloqueados ou interferidos e ignorados.
Além disso, os engenheiros ucranianos tinham minado e marcado previamente as suas rotas de fuga dias antes. O mesmo aconteceu com os blindados russos. 3 tanques T-72 e 6 BMP tentaram avançar pelo corredor ocidental como parte de um batalhão. No entanto, os primeiros a atacar foram um enxame de drones ucranianos concebidos para procurar sinais de calor. Um suporte de munições num T-72 foi detonado quando um drone Ram-2 lançou um pacote de granadas no ar. Uma rua inteira foi devastada pela explosão. Equipamentos foram deixados para trás quando unidades próximas fugiram a pé após abandonarem os seus carros. De um bunker no setor oriental, oficiais russos tentaram planejar uma contraofensiva. No entanto, esse bunker foi atingido diretamente por uma bomba JDAM, lançada por um F-15 às 4h58. 2 coronéis e um general, os últimos líderes sobreviventes em Zelenaya Dolina, foram mortos na explosão. Às 5 da manhã, as tropas russas estavam em silêncio, rendendo-se ou fugindo para o interior. Em uma hora toda, a frente havia caído. Isso foi mais do que apenas uma perda. A organização, o moral e a cooperação das Forças Armadas entraram em colapso. Zelenaya Dolina se transformou num pesadelo para a Rússia. Um pesadelo em que os comandos haviam cessado e o inimigo estava por toda parte. A última fase da operação, uma varredura sincronizada em 3 frentes por todo o campo de Zelenaya. Dolina foi lançada pelas forças terrestres ucranianas às 5h03. O objetivo era simples: assegurar cada metro quadrado de terreno e eliminar qualquer vestígio de resistência. Agora cercados e sem líder, os soldados russos não tinham mais espaço para se mover. Os drones continuavam a sobrevoar a área, avistando grupos isolados de soldados russos que tentavam esconder-se ou reorganizar-se. As informações sobre os alvos foram enviadas para equipas de ataque de precisão e unidades de artilharia avançadas em questão de minutos. Um míssil GMLRS atingiu um grupo de tropas russas que se retiravam em direção à entrada de um túnel no setor norte às 5h07. Num instante, 18 soldados morreram. Pelo menos mais 40 ficaram presos dentro do túnel quando a detonação destruiu a entrada. Antes de serem detidos, uma equipa de engenheiros russos tentou destruir equipamento sensível noutro local. Nunca tiveram oportunidade. A equipa foi destruída quando um drone com ótica térmica voou furtivamente sobre eles e lançou uma granada. Mais tarde, os destroços revelaram mapas táticos intactos, rádios encriptados e códigos de mísseis, todos atualmente sob controle ucraniano. A 2ª Brigada Mecanizada da Ucrânia chegou ao complexo do Comando Central, que já foi o centro da ocupação russa de Donetsk às 5h12. Os F-15 já tinham atingido o local, mas ainda havia bunkers subterrâneos. Drones de reconhecimento com rodas pequenas foram usados por engenheiros de combate para transmitir vídeo em tempo real ao comando. Eles descobriram algo surpreendente. Um impacto direto de um JDAM fez com que o concreto armado desabasse, esmagando dezenas de corpos russos, incluindo 4 oficiais superiores. Às 5h16, 2 veículos blindados de transporte de pessoal BTR tentaram romper a parede sul e estabelecer uma rota de retirada, marcando o contra-ataque coordenado final da Rússia. A 300 metros, um míssil Javelin destruiu um deles. Segundos depois, um tanque incapacitou o segundo. Apenas 3 pessoas sobreviveram, todas feridas. Sem suprimentos, sem comunicações e sem liderança, a guarnição russa começou a fugir em grande número. Edifício por edifício, as forças ucranianas ocuparam cada estrutura, limpando-a meticulosamente. Não houve muita resistência. 5h28. Os ucranianos tinham controle total sobre Zelenaya Dolina. Os russos sofreram derrotas terríveis em geral. Mais de 100 sistemas de armas foram apreendidos, 12 tanques foram destruídos, 6 baterias de artilharia foram danificadas e mais de 740 soldados foram mortos ou feitos prisioneiros. Foi mais do que um revés militar para o Kremlin. Havia uma mensagem.
Com precisão, rapidez e força avassaladora, a Ucrânia poderia lançar uma ofensiva profunda, fazer planos melhores e concluir o que começou. 5h35. Uma unidade do exército ucraniano escalou o telhado do principal edifício administrativo que servia como centro de comando das forças de ocupação russas. Acima de Zelenaya Dolina, eles hastearam a bandeira azul e amarela da Ucrânia, enquanto a fumaça continuava a subir dos quartéis e tanques de combustível destruídos. O significado era forte. Esta base tinha sido o quartel-general avançado da Rússia em Donetsk durante cerca de um ano. Tudo o que restava eram cinzas e escombros. Equipas de logística chegaram para avaliar o equipamento que tinha sido capturado, enquanto as forças ucranianas defendiam o perímetro. Até os analistas militares ficaram chocados com o que descobriram. Mais de 70 veículos blindados, incluindo 14 tanques T-72, que ainda estavam em serviço, estavam alojados dentro de bunkers reforçados. Encontraram mais de 60 mil cartuchos de munições, 140 caixas de granadas de artilharia de 152 milímetros e dezenas de rádios encriptados. Os ucranianos controlavam agora depósitos inteiros de equipamento militar russo. O Ministério da Defesa divulgou mais tarde imagens da batalha captadas por drones, que captaram todas as fases do assalto, desde a primeira interferência no radar até a última limpeza do edifício. Tornou-se viral muito rapidamente. A operação foi aclamada como um dos ataques combinados mais bem-sucedidos do combate europeu contemporâneo por meios de comunicação internacionais, como a CNN, a BBC e a Reuters. O presidente da Ucrânia declarou Zelenaya Dolina totalmente livre numa declaração pública às 9 da manhã. O discurso foi sucinto, mas direto. Esta terra é nossa. Retiramos as nossas ações, não apenas as nossas palavras. A operação foi aclamada pelas autoridades americanas como um exemplo de combate no século XXI. O ataque, de acordo com fontes internas do Pentágono, foi o exemplo mais óbvio até a data de como as forças terrestres ucranianas podem superar e derrotar um adversário maior quando equipadas com tecnologia ocidental e a sua própria criatividade no campo de batalha. Os meios de comunicação russos deixaram de discutir o revés no final do dia. Os números oficiais não foram divulgados. No entanto, de acordo com estimativas internas, mais de 1.000 soldados russos foram mortos, feridos e capturados. Foram relatadas menos de 90 baixas ucranianas. Zelenaya Dolina foi mais do que apenas combate. Provou que a Ucrânia poderia reverter a tendência com cooperação, tecnologia e determinação. A vitória foi sentida não apenas em Donetsk, mas também globalmente. Zelenaya Dolina foi mais do que apenas combate. Foi um momento crucial. A Ucrânia realizou uma das operações combinadas de armas mais precisas e avançadas do combate contemporâneo em menos de uma hora. O que antes era a posição mais forte da Rússia em Donetsk foi destruído por 5.000 soldados de infantaria, 50 veículos blindados, 15 caças e 200 drones movendo-se em uníssono. As estatísticas demonstram um domínio esmagador. Enormes depósitos de armas foram apreendidos intactos, centenas de veículos blindados foram destruídos e mais de 1.000 russos foram mortos. A Ucrânia não se limitou a recuperar o seu território. Eles dissiparam a ideia de que a Rússia era invencível. Este sucesso não foi um acidente. Foi organizado, praticado e executado com a bravura ucraniana, a disciplina no campo de batalha e a ajuda americana. A bandeira ucraniana está novamente hasteada em Zelenaya Dolina, pela força, não por acaso. E para todos os agressores que estão a assistir, a tecnologia por si só não é suficiente. As batalhas são vencidas com determinação, solidariedade e clareza estratégica. A Ucrânia demonstrou isso, sob o seu céu, no seu solo. A libertação de Zelenaya Dolina serviu como um estudo de caso para o desenvolvimento da guerra contemporânea, além de ser uma vitória tática.
Enquanto a maioria das pessoas observava os mísseis drones e tanques avançando em silêncio eletrônico, analistas militares viram algo muito mais significativo: a exibição de um ecossistema integrado de campo de batalha, no qual a coordenação humana, a tecnologia e o timing se uniram para criar um ataque único e contínuo. Essencialmente, foi a primeira instância do que os planeadores da OTAN chamam de Operações Multidomínio MDO no mundo real. Essa ideia elimina as divisões convencionais entre serviços e sistemas, sincronizando tropas em tempo real, por terra, ar, mar, espaço e ciberespaço. Essa doutrina foi executada quase com perfeição em Zelenaya Dolina pela Ucrânia. A operação prosseguiu com uma precisão que faria qualquer prática de alto nível da OTAN parecer arcaica, desde o momento em que o radar russo ficou apagado, até que um soldado ucraniano hasteou a bandeira azul e amarela sobre os escombros. E talvez essa seja a verdadeira mensagem: aqueles que são hábeis em timing, informação e adaptabilidade agora têm mais chances de serem superiores no campo de batalha do que aqueles que possuem os maiores arsenais. A interrupção do sistema de comando e controlo da Rússia foi o primeiro efeito dominó no colapso do país em Zelenaya Dolina. Drones ucranianos bloquearam as comunicações de rádio e cegaram as defesas aéreas em questão de minutos. No entanto, a forma como as forças ucranianas aproveitaram essa janela de oportunidade diferenciou este ataque dos outros. Fizeram mais do que apenas tornar as defesas russas inoperantes. Camada por camada, destruíram-nas metodicamente. Todas as ações, desde a devastação cinética até a guerra eletrônica, foram planeadas, praticadas e executadas em redes de comando computadorizadas, muitas das quais impulsionadas por sistemas de gestão de campo de batalha fornecidos pelos Estados Unidos. O uso de recursos de ISR, inteligência, vigilância e reconhecimento em tempo real pela Ucrânia foi talvez ainda mais chocante. Utilizaram milhares de entradas de sensores, incluindo mapas de calor, câmaras de campo de batalha montadas em tanques, imagens de capacetes de infantaria e drones aéreos, em vez de imagens de satélite pós-ataque e batedores humanos. Todas as ações foram rastreadas e todos os perigos foram detectados antes que pudessem agir. Isso permitiu que equipas de drones redirecionassem em pleno voo para alvos secundários e que unidades de artilharia atingissem soldados em retirada em 90 segundos após a detecção. Os militares russos, por outro lado, dependiam de sistemas antiquados que, embora poderosos em algum momento, não são mais relevantes nesta era de dados rápidos. As suas comunicações por satélite foram interrompidas ou bloqueadas. Tinham sistemas de radar fixos e revelados. Após a remoção dos oficiais superiores, as suas unidades móveis careciam de ferramentas de coordenação dinâmicas. Os defensores russos em Zelenaya Dolina enfrentavam essencialmente um cérebro de campo de batalha descentralizado e informatizado, capaz de reagir às ameaças mais rapidamente do que qualquer comandante humano. Isto contrastava com o exército ucraniano. Para além do campo de batalha, a queda de Zelenaya Dolina abalou a comunidade militar em todo o mundo. A vitória da Ucrânia ofereceu um novo exemplo de guerra assimétrica às nações que assistiam ao conflito, especialmente aquelas preocupadas com uma invasão chinesa ou russa, com melhor planeamento, rápida adaptabilidade e uso inteligente de enxames de drones, sistemas de interferência e armas portáteis precisas. Nações com forças menores ou poder aéreo restrito podem agora revidar. Pequenas nações estão a observar e a aprender com a Ucrânia, e isso alterou os cálculos para a defesa global. Além disso, o ataque a Zelenaya Dolina provavelmente obrigou a Rússia a reavaliar a sua política estratégica. Moscovo dependia em grande parte do domínio da artilharia e de centros de comando fortificados para manter o controle do leste da Ucrânia por mais de um ano. No entanto, essa ilusão foi destruída pelos acontecimentos de 18 de julho.
A sua base mais poderosa em Donetsk foi reduzida a um cemitério silencioso e de aço em menos de uma hora. Com o paradigma de ataque distribuído e ligado a sensores da Ucrânia, a estratégia convencional do Kremlin, de poder de fogo esmagador, defesa em camadas e centralização do comando, falhou completamente. Este facto afeta não só a Ucrânia, mas também a fronteira oriental da OTAN. A vulnerabilidade dos locais fixos russos à guerra de precisão de alta velocidade é agora mais evidente para os planeadores militares em Varsóvia, Bucareste e Vilnius. Além disso, há conversas crescentes dentro do Pentágono sobre como acelerar a entrega de sistemas anti-drones, recursos de guerra eletrônica e IA em tempo real no campo de batalha aos aliados na linha de frente. A importância da inteligência logística foi outro aspecto do ataque, que não recebeu o devido crédito. As tropas ucranianas fizeram mais do que simplesmente atacar o que observavam. Elas atingiram o que a Rússia precisava. Os depósitos de munições, as redes de comunicações e os depósitos de combustível não eram alvos arbitrários. Eram nós essenciais para as operações. A Ucrânia certificou-se de que as unidades russas não conseguiam reagrupar-se, reabastecer-se ou recuar de forma coordenada, enfraquecendo-as primeiro. Em 30 minutos, drones, aeronaves e artilharia de precisão lançam um pacote de ataques localizados e em tempo real que combina a mesma doutrina utilizada em campanhas de bombardeamento estratégico. A capacidade da Ucrânia de usar a guerra psicológica foi igualmente importante. Eles causaram um vácuo de informação no lado russo, interferindo nas comunicações e removendo estruturas de liderança óbvias desde o início. Os soldados no terreno não só perderam os seus superiores, como também a sua consciência situacional. O pânico tomou conta, pois não havia reforços, diretrizes nem inteligência. Sem disparar um tiro, as unidades esconderam-se, desertaram ou desistiram. No jargão militar, a Ucrânia atingiu a paralisia do comando, um estado em que as tropas deixam de agir eficazmente, não só porque foram derrotadas fisicamente, mas também devido a uma quebra na sua capacidade de pensar e comunicar. As ramificações estratégicas do conflito eram evidentes quando o sol nasceu sobre Donetsk naquele dia. Além de recuperar território, a operação da Ucrânia revolucionou a forma como a guerra pode ser travada na era digital. Faculdades de guerra da Alemanha ao Japão estão agora a analisar o uso de IA em camadas no campo de batalha, alvos de precisão e coordenação descentralizada de drones. Zelenaya Dolina pode se tornar a Kharkiv da guerra com drones, segundo alguns comentaristas ocidentais. Esta operação histórica pode mudar a estratégia militar global, assim como a Batalha de Kharkiv mudou o curso da Segunda Guerra Mundial na frente oriental. O fim de Zelenaya Dolina levanta questões inquietantes para o futuro do aparato militar russo. O que isso indica sobre a resiliência de outros nós de comando se uma base tão crítica e bem defendida pode entrar em colapso em menos de uma hora? Ataques semelhantes farão com que as forças russas permaneçam coesas, ou a Ucrânia revelou uma falha grave na teoria do controle centralizado da Rússia, com o seu uso audacioso de conceitos militares contemporâneos. Além disso, a Ucrânia tem oportunidades e desafios como resultado dessa conquista. É necessária uma coordenação extensa, acesso a dados em tempo real e assistência logística contínua para replicar esse tipo de operação de precisão. Será crucial que o Ocidente continue a fornecer armas de precisão, inteligência de sinais e satélites de monitoramento. No entanto, se essa capacidade for preservada, a Ucrânia terá o poder de redesenhar a frente fortaleza por fortaleza em vez de centímetro por centímetro. Zelenaya Dolina é mais do que apenas uma zona de combate hoje em dia. É agora um modelo que tem o potencial de impactar conflitos futuros não apenas na Ucrânia, mas também globalmente. Considere patrocinar este canal se acha importante contar histórias como esta. Agradeço por assistir.